Pessoal, bom dia. Quem está falando aqui é Ricardo Silva. Eu vou ministrar para vocês a aula de Direito Civil 2. É uma aula extremamente muito didática, é uma coisa nova que nós vamos apresentar. E nós estamos aqui para justamente tirar as dúvidas e a gente discutir em vários momentos aí da matéria que nós vamos falar, tá certo? Então eu sou o Ricardo Silva, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Público, sou administrador de empresa, pós-graduado em Tanatologia e aí servindo, através desse ministério, nosso MIB, o SEB, a gente trabalhando junto e nós estamos aqui para justamente fazer um trabalho, tá certo? De excelência com vocês. A gente aqui quer que você saia do seminário capacitado para justamente poder amanhã estarem administrando departamentos, igrejas, pastores, presbíteros e outras coisas mais. Até lecionando junto com a gente aqui no seminário, que tem muitas pessoas aí do outro lado sentadas na cadeira que tem capacidade suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas e eu já vou entrar dentro de um questionamento que vocês terão que falar comigo sobre, tá certo? Então eu vou pular aqui já a matéria, vamos lá, vamos começar. Lá no artigo 5º, olha só pessoal, lá no artigo 5º da Constituição, a Constituição Federal hoje é a carta magna do país. Não existe, na pirâmide de Kelsen, a primeira lei do Brasil. E ela fala claramente para nós, se você prestar atenção aqui no quadro, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer se não for em virtude da lei, tá certo? Então se alguém mandar fazer alguma coisa para vocês, você tem que perguntar, onde está escrito isso? Que lei que existe? Nós estamos passando aí pelo período de pandemia que está sendo feito vários tipos de lei dentro de uma hierarquia, da medida provisória, de uma PEC, de uma PL, tá certo? Decretos, que ninguém pode fazer qualquer coisa se não for em virtude da lei. Não é diferente a igreja, as empresas, cada uma tem um ato normativo. Então ninguém poderá fazer qualquer coisa. Então nós vamos falar do Código Civil, que é o da parte geral, do início do Código Civil, que é uma matéria extremamente atraente. Você tem que ver que as coisas, como funcionam, os fatos sociais, e por isso que nascem as leis. As leis é oriunda justamente de costumes e dos fatos sociais. Então por isso que ela nasce, e a gente vai ver no dia discorrer da matéria, que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, fala do direito do início ao fim, até, olha, vou falar uma coisa para você, pena de morte. Jesus Cristo foi levado à morte, aí a gente vai falar de um tribunal, que da pessoa que não tinha nenhum tipo de pena para cumprir, principalmente a morte, mas Pilatos lá naquela hora falou, olha, mas ele não tem nenhum tipo de culpa, por que ele vai morrer? Mas é aquilo, você sabe que aquilo estava tudo dominado, existia um projeto de Deus sobre essas coisas, por isso que nós estamos aqui, graças a Deus, salvo, liberto em Jesus Cristo. Então o direito, ele aparece em todos os versículos, capítulos, livros da Bíblia, de Êxodo, Apocalipse, e nós vamos ver isso, tá legal? Então vamos começar aqui, tá bom? Vamos lá, passa aí para mim, por favor. Aí, o código é uma organização de várias regras jurídicas. O que significa isso? Então fizeram uma coletânea do direito por causa dos fatos sociais. E aqui ele vem falando, o que aconteceu? A Constituição de 88, lá na Constituição vem falando sobre a liberdade de religião, sobre a liberdade de culto, e por isso, a de 88, principalmente o Código Civil, que é uma lei infraconstitucional, que é inferior à Constituição Federal, por isso que ela é chamada de infraconstitucional, mas é obrigatória porque ela está dentro do ordenamento jurídico. Então nós temos que cumprir. Eu não posso fazer o que eu quero, de maneira nenhuma, até porque você vê que qualquer faculdade, qualquer curso, ela tem um ordenamento jurídico, uma metodologia que tem que ser cumprida. Então a gente não pode fazer nada. E aqui diz que a mudança que aconteceu, se nós olharmos aqui agora, as normas aplicadas a determinados tipos de relação. Então ela centraliza todo o comportamento da sociedade e ela começa a normatizar. Então
Ah, vamos fazer isso, um contrato? Não, tem uma forma de fazer um contrato. Tem uma forma, tem que ter um objeto lícito. Tem várias coisas que nós temos que cumprir. Porque se eu não cumprir, eu estou contra a lei. Lembra que eu falei lá do artigo 5º? Fala no inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer se a lei não manda? Não, não pode fazer. Eu não posso cobrar de ninguém. Até porque a gente vê aí o Estado, quando a gente fala da polícia, aos certos policiais, né, que a gente tem que até de uma certa forma elogiá-los, mas tem alguns policiais que às vezes tomam algumas atitudes que não estão dentro da lei. Por isso que a gente vive num Estado democrático de direitos. Significa que é um Estado democrático de leis. Então, primeiro é a lei. A gente está vendo tanta coisa aí hoje no Brasil, esse problema que nós estamos atravessando, o Senado Federal, o Congresso Nacional. Então, assim, eu não posso fazer. Então, quando ele fala que ele vai centralizar aqui normas, leis, olha, normas aplicadas a determinado tipo de relação jurídica. Então, por exemplo, eu como aluno ou eu como professor, eu tenho um dever jurídico com o meu aluno, como o meu aluno tem um dever e uma obrigação jurídica com a faculdade, tá certo? Então assim, tudo que nós fazemos está na lei, tá legal? Deu para entender até aí? Porque não é difícil. O importante é a gente entender que os fatos sociais se modificam todos os dias, nascendo coisas novas. O legislador, que são as pessoas que representam nós, representam a sociedade no Congresso Nacional, eles vão, escrevem, porque a sociedade quer aquilo, que vem através do costume. O costume, ele vai assim, eu sempre dou um exemplo, que um campo de futebol, em uma determinada comunidade, ele tem lá um lugar, e as pessoas, em vez de dar a volta para passar pela rua lá, ele passa por dentro do campo. Aí o que acontece? Dentro do campo tem uma linha de todas as pessoas que passam naquela moradia, naquele local, naquele bairro. Ele começa a passar por ali e começa a marcar o chão. Aí o Estado, né, o legislador, o político, o governador, o prefeito, entende que a sociedade acha melhor que ali que seria a passagem melhor, para justamente viabilizar, otimizar até o espaço, o tempo, tá certo? Aí ele vai, sabe o que ele faz? Ele entra com um projeto na Câmara dos Vereadores, faz um projeto, tá certo? E diz que a partir daquela data, aquilo ali vai virar uma rua. Aí muda, os fatos sociais, acontece isso. Por isso, tipos de relação. Quando fala tipo de relação, fala de comportamento, de justamente as pessoas interagirmos. Eu não posso viver sozinho fazendo o que eu quero. Eu não posso. Eu tenho que ir num banco, eu tenho que ir numa escola, eu tenho que ir em determinados lugares que eu tenho que ter um comportamento. Comportamento este que está na lei. Então ninguém poderá fazer ou deixar de fazer se não for em virtude da lei. Então assim, às vezes, muitas das vezes, fala assim, mas por que é dessa forma? Tem uma lei. Por mais que ela seja, por exemplo, existem vários tipos de leis que não são usadas. E muitas das vezes ela existe, mas as pessoas não praticam porque a sociedade num todo, ela não toma aquele comportamento como lei, e sim por costume. Ela já é lei. Existe o costume, mas muitas das vezes não é usual. Quer ver? Eu vou falar para vocês uma. É crime qualquer tipo na banca de jornal, tipo de revistas que falem de prostituição e aquelas coisas todas. Se você for na banca de jornal, tem um monte. É uma lei que está em desuso. Quer ver outra coisa? Por aí existe um monte de lojas que ficam ali, colocam várias meninas ali dentro. Isso é crime. É crime, está no Código Penal. Mas por que existe? Ninguém cobra, existe alguns interesses. É uma lei que está em desuso, de forma errada, ilegal. É por isso que essa sociedade, muitas das vezes, ela vai descambando para um determinado lugar que é nocivo, principalmente para nós. Sabe por quê? Por nós sermos cristãos, por nós estarmos na casa do Senhor, aprendendo as coisas, dia a dia, estudando, procurando saber, a gente quando defronta com uma situação como essa, a gente fala, mas peraí, mas não poderia de maneira nenhuma acontecer isso. Está errado.
mas a lei é feita para cumprir. Por isso que o Ministério Público, com o advento aí dessa Lava Jato, que todos nós sabemos, tomou uma força tão grande que qualquer coisa hoje o Ministério Público está intervindo de forma assim, grande, tá certo? Forte, prendendo, fazendo busca e apreensão, onde outrora isso não acontecia. Mas como vai amadurecendo essa democracia, e essa democracia assim, é uma coisa interessante. Hoje o STF está dando decisão, tirando a competência do presidente da República em determinadas coisas. E eu acho, e eu vejo de uma forma assim, geral, muitas coisas que estão acontecendo só pode, em virtude da lei, tá legal? Então assim, não vamos fazer o que a gente não sabe antes de ver se tem a lei, até porque lá no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, ele fala assim, olha só, ninguém poderá falar que não tem conhecimento da lei. Então assim, se o cara fala para você, tem que fazer isso, não, mas que é isso? Está na lei, se ele não falar, tem que estar na lei. Então você não vai poder falar amanhã mais tarde que você não tem esse compromisso, que você não sabe, porque a própria lei enquadra todos nós, que eu não posso falar que eu não tenho conhecimento da lei, eu tenho que saber. Por isso que o advogado, e muitos advogados, muitos juristas, têm essa prerrogativa, porque é um lado profissional, ele tem o conhecimento. Nem todos, eu vou falar para vocês que é dessa forma, mas ele é o técnico da matéria das leis, ele tem que ter conhecimento. Mas a lei é o seguinte, como ela não classifica quem tem que saber, quem não tem que saber, a lei é para todos. Fala a Constituição lá no artigo 5º. Se você tem que saber as leis e você não pode fazer ou deixar de fazer se não for dessa forma, tá legal? Então assim, não faça aquilo que não está escrito, porque se fizer, matar alguém é crime, mas no estado de guerra deixa de ser crime, sabia? Pode matar, olha só, já mudou, mas é a própria lei que determina isso lá na Constituição Federal, tá legal? Então vamos seguir, vamos lá? Passa. O aspecto jurídico do ministro, né, da igreja, o pastor, isso está na nossa ementa, isso está lá escrito na nossa ementa, e nós temos que falar a relação jurídica do pastor em relação ao trabalho eclesiástico. Então, por exemplo, existe uma divergência muito grande hoje dentro dos tribunais superiores do trabalho, que uns reconhecem que ele tem relação de trabalho, né? Subordinação, tem aqui, eu vou mostrar os pontos para você. E outra turma, eu vou mostrar isso, não reconhece que ele tem vínculo empregatício. Mas para ter um vínculo empregatício tem que ter alguns pressupostos, você tem que preencher. Todas as pessoas que estão na frente de uma igreja, tem algumas igrejas, eu sempre falo isso, tem algumas igrejas que tem, é como se fosse uma empresa. Está lá no artigo, eu vou mostrar para vocês, está lá no artigo 44, que ele classifica a igreja hoje como empresa, e não como uma instituição religiosa só, porque uma coisa é a situação tributária, e a outra coisa é uma situação religiosa, mas não, ele coloca a igreja como empresa, tem um CNPJ, e no mundo jurídico, essa instituição, empresa, tá legal? Então assim, o pastor, ele é ministro da confissão, contribuinte obrigatório, até porque o pastor, como ele é vocacionado para aquela função, ele vai trabalhar, ele tem a obrigação para se aposentar, pagar a previdência, como qualquer trabalhador. Aí você vai falar assim, mas peraí, você está pagando a previdência, tem relação relação empregatícia. Não, negativo. Olha só, por que ele que tem que fazer isso? Individual obrigatório, na Previdência Social, porque assim, se a igreja pagar a Previdência para ele, ele é funcionário. Então ele tem a obrigação de pagar, tá certo? Isso está no nosso escopo da nossa matéria, está tudo lá, e a gente vai discutir muito, até porque as próximas matérias, eu vou dizer para vocês, serão pelo Zoom, que é um aplicativo que nós em tempo real estaremos falando com todo mundo, com o slide, com tudo que tem direito, e vão poder tirar decisões assim, dúvidas, na hora, e nós vamos tirar essas dúvidas, tá legal? Então assim, o pastor,
não deve a instituição religiosa escolher sobre o valor pago ao ministro nenhum tipo de contribuição previdenciária lá, ó. Ele não é funcionário, ele é vocacionado, é chamada de Deus para aquele ministério, tá certo? Porque tem muitas pessoas hoje que fazem seminário, entram para o seminário achando que vai ter aposentadoria, porque agora eu vou ser um pastor, eu vou ser um dirigente da igreja. Não, negativo. Existe uma discussão muito grande nos Supremos Tribunais do TST, que fala o seguinte: alguns reconhecem, porque preencheu os requisitos para ser funcionário. Então, se ele preencheu os requisitos, ele é funcionário de direito e de fato. Se ele não preencheu os requisitos, ele não é funcionário. Então, existe a lei onde ele é vocacionado, tá certo? Quando eu falo do TST, é o último grau da jurisdição, é a jurisdição superior. Então, os tribunais regionais vão discutir recurso até chegar lá em cima, porque acima dali não existe mais. E o que for julgado lá é justamente que no Brasil, através da jurisprudência majoritária, é o que nós vamos cumprir. Tá legal? Então vamos lá. Então ele não tem, aí tem uma lei específica que fala da prebenda dele, né, que o pastor tem direito à prebenda. A lei é 8.212 de 91, tá certo? Tá aqui. Ele tem direito a uma prebenda. Por exemplo, no nosso Ministério de Bento Ribeiro, por exemplo, todo pastor dirigente da igreja, de igrejas nossas, ou presbíteros que estão na função de dirigente da igreja, tem direito a 20% da receita da igreja, tá certo? Então esses 20%, na verdade, ele é atendido dentro de um critério lógico. Por exemplo, ele tem que pagar imposto de renda? Tem. Existe a tabela do imposto de renda, que se passar de R$ 2.200 ou R$ 2.100, porque não houve mudança até então, ele vai ter que pagar o correspondente ao imposto de renda dele. Agora, se ele oferir menor do que R$ 2.000, R$ 2.200, R$ 2.100, ele terá que fazer o imposto de renda, mas não vai ter nenhum tipo de retenção. Então ele não precisa pagar o imposto, ele precisa sim informar. Então, hoje na igreja, o pastor tem uma prebenda, uma remuneração, uma ajuda financeira, tá certo? De 20%. Isso é feito na hora da criação do estatuto, mas essa matéria essa aula a gente vai falar lá na frente, tá legal? Então assim, fica ligado aí, porque depois, nas próximas aulas, certamente eu irei fazer pergunta a cada um de forma diversificada. Eu estou falando várias coisas aqui, o material didático vai ser entregue a vocês, mas vocês não podem esquecer, tem que estudar, porque eu vou perguntar, eu quero saber, eu vou mandar fazer pesquisa da jurisprudência, eu vou fazer várias coisas com vocês, porque o critério melhor, as coisas da forma que tem que ser feita, tem que ser objetiva. A gente não pode, de maneira nenhuma, entrar dentro de uma escola e sair de lá sem saber nada. É inadmissível, tá legal, pessoal? E eu tenho uma linha muito reta. Eu gosto de ensinar, mas eu quero saber que aqueles alunos realmente tenham conhecimento. Os que tiverem um pouco de dificuldade, nós estaremos prontos para sentar, discutir e chegar até o final, tá legal? Não saia com dúvida. Na dúvida, pergunta, por favor, tá legal? Ninguém aqui nasceu sabendo, nem eu tive que estudar. Então assim, pergunta, tá legal? Vamos seguir? Então deu para entender? Ficou alguma dúvida aí que o pastor, ele é vocacionado? A jurisprudência majoritária, ela diz que o pastor é vocacionado. Mas tem igrejas, por exemplo, como a Igreja Batista, ele contrata o pastor, assina a carteira, coloca ele como empregado para justamente falar assim: olha, você trabalhou tantas horas, ou você não trabalhou, ou você teve subordinação. É para isso, tá legal? Então tem igrejas que tem uma metodologia, sabendo que a igreja é uma empresa. Fica ligado, a igreja é uma empresa, eu vou mostrar para você. Aqui eu peguei, olha só pessoal, uma coisa interessante. Ah lá, TST, Tribunal Superior do Trabalho. Eu trouxe aqui para vocês uma decisão, tá vendo a seta aqui? Aonde os desembargadores, os ministros, ele reconhece o vínculo do pastor, que nesse caso aqui é um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Então assim, o tribunal não reconheceu. Quando foi num grau de recurso superior,
Os desembargadores, os ministros, eles não reconheceram, ou melhor dizendo, desculpa, reconheceu o vínculo. O primeiro grau não reconheceu, ele recorreu. Quando ele fez esse recurso, que foi bater lá no TST, eles reconheceram que o pastor tinha vínculo empregatício. Mas olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, tá legal? Eu vou mostrar para vocês, para ter vínculo empregatício tem que ter alguns critérios. É isso que é importante nós sabermos, tá legal? Então aqui, a 8ª turma reconheceu. Olha só agora o contrassenso, vai, pode passar por favor. A 7ª turma do TST, que fica do lado dos ministros, porque lá são por turmas, tá certo? Não conheço o recurso, não reconheceu que ele tinha vínculo empregatício, mas só por causa de um detalhe, é justamente aqueles pressupostos que eu falei para vocês, que tem que ter. Para mim ser empregado, eu tenho que ter esses pressupostos. Então a 7ª não reconhece, a 8ª turma reconhece. Aí você fala, Ricardo, e aí, o que eu faço? A gente tem que justamente ver esse lado. A jurisprudência majoritária no Brasil não reconhece. Por mais que tenha, se eu sou advogado da parte, se eu quero que o meu pastor ele seja reconhecido como empregado, eu vou usar qual jurisprudência? Eu vou usar justamente a anterior, a 8ª turma. Agora, se eu estou advogado da igreja e um pastor por um acaso entra na justiça pedindo um vínculo empregatício, qual é a jurisprudência que eu vou usar? A da 7ª, que não conhece. Aí vai vir os ministros falando do voto dele e fazendo a fundamentação. Ali eu faço justamente a fundamentação para fazer a defesa da igreja. Então, dependendo do polo que eu esteja, do lado do pastor ou do lado da igreja, nós temos aqui. Aí vai falar assim, Ricardo, mas espera aí. Se tem duas jurisprudências, a majoritária é justamente aquela, tá certo? Que não reconhece por ele ser vocacionado espiritualmente, chamada de Deus, uma coisa de Deus na verdade, ele vai fazer o seguinte, eu vou ter que tentar brigar, mas a jurisprudência majoritária não reconhece o pastor como empregado, e sim como vocacionado espiritual, vocacionado religioso, porque senão seria uma coisa até um pouco de um contrassenso, porque falar assim, poxa, a igreja tem imunidade tributária, tem isso, tem aquilo outro, mas depende da situação jurídica. Lembra que eu falei para vocês lá no início, que a gente só pode fazer o que está na lei? Então, eu vou mostrar agora por isso. Por que, Ricardo, o pastor tem um vínculo? Vamos ver agora? Passa. A igreja e o direito tributário. Na verdade, eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui o problema da igreja, porque eu segui justamente a emenda do jeito que ela está, eu coloquei as matérias. A igreja, todos nós sabemos que tem imunidade tributária, com uma exceção, nós vamos falar da exceção, tá? Está lá no direito tributário, no CTN, a imunidade da igreja, ela tem, tá certo? Onde está isso, Ricardo? Lá no artigo 150 lá. A Constituição Federal, a maior lei que nós temos no país. O CTN é uma lei infraconstitucional, porque ela está inferior à Constituição. Então você vê, sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, não pode, é vedado a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Teve uma discussão há um tempo atrás aí, que eles só queriam dar imunidade tributária só ao templo, tá certo? Então o IPTU, ele falava só ao templo. Não, se tiver alguma coisa lá dentro do terreno, tem que aquilo lá tem que cobrar, porque era só, eles estavam lendo a lei de forma literária. Mas aí começou muitas ações judiciais e começaram a nascer as jurisprudências, que até hoje atualmente, nós temos imunidade na Receita, e vem dizendo aqui, ele vem justamente classificando isso. Olha só, olha lá, templos de qualquer culto. Então, quando ele fala templos de qualquer culto, não é a igreja, é a instituição igreja, que é a pessoa jurídica, tá legal?
E logo no parágrafo 4 ele fala assim: as vedações expressas no inciso 6, 6, a linha B e C, compreende somente o patrimônio, patrimônio, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão responder posteriormente. Eu tenho um terreno de 20 mil metros em nome da igreja na Avenida Brasil. Chega um empresário, quero fazer o aluguel desse terreno. O terreno é da igreja. Aí ele vai fazer o seguinte: ficou acertado com o empresário, fizemos um contrato de locação comercial, conforme a lei determina, tudo direitinho. Eu pergunto a você agora. Ele paga lá 20 mil reais de aluguel. Locação. Existe imunidade tributária nesse valor, nesse dinheiro? Olha, o terreno é da igreja, tá certo? Está locado, a igreja está auferindo um dinheiro, está recebendo um dinheiro pela locação daquilo. Esse dinheiro é tributável ou não tributável, tem imunidade tributária? Isso vocês vão me responder, eu não vou falar, tá legal? Então tá aqui, patrimônio, renda, receita, renda, e outro serviço, aqui que está a palavra-chave, anota aí que eu vou perguntar: serviços relacionados. Então tudo que a igreja faça relacionado à instituição igreja tem imunidade tributária, tá certo? Então presta atenção nas palavras. Com as finalidades, outra nota que vai cair na prova. Eu vou fazer pergunta e vai cair na minha prova. Serviços relacionados com finalidades essenciais. Eu vou mostrar onde estão essas finalidades essenciais. Tá legal? Das entidades nela mencionada. Onde é que está isso? Lá no objeto do estatuto da igreja. O que a igreja faz? Qual é o objetivo principal? Isso vai cair na prova, tá? Anota aí, faz favor. Anota que a imunidade tributária é uma coisa que nós temos que saber, que é um dos problemas que nós atravessamos hoje no Brasil. Problema de tributação. Tá legal, pessoal? Vai cair na prova. Segue, por favor. O novo Código Civil, em sua relação com a igreja, está na nossa emenda. Lá na Constituição Federal, eu volto lá na Constituição Federal, ela vem justamente falando o que pode fazer, o que não pode, o que tem que ser feito, de que forma tem que fazer, tá legal? Aí chega aqui e fala assim: esse princípio consta no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, garantindo todos, olha para mim, todos, liberdade, de credo e culto. Deixa eu falar para você, se nascer uma religião agora, tá certo? Nascer uma religião aí qualquer, que estão adorando as árvores, eu pergunto a vocês, não vou me responder agora, eu quero depois, tem o mesmo direito aqui? Presta bem atenção, hein? Foi criado hoje um culto, a lei, que tem um grupo de pessoas que vão agora se render às árvores. Eu pergunto a vocês, tem os mesmos direitos ou não? De repente é uma pergunta até fácil, né? Mas ela é complexa, tem uma complexidade grande, tá legal? Então assim, ele tem aqui mesmo credo e culto. Quando ele fala liberdade de credo, então eu acredito na árvore, já está falando. E culto, eu vou fazer meu culto lá. Vai ter tudo, vai ter administração, vai ter diretoria, vai ter tudo, porque a lei diz que tem que ser dessa forma, não pode ser diferente. Tá bom, pessoal? Então fique esperto aí, por favor, hein? Não vai falar ainda o que você ainda não perguntou para saber, porque quando eu perguntar na prova, eu quero uma prova nota 10. Vocês são nota 10 a princípio. Para estar junto com a gente, vocês são nota 10. Para mim são. De repente eu não conheço nem pessoalmente, mas o fato de vocês se inscreverem, serem aluno, estarem ministrando uma aula, ou estarem estudando uma aula, fazendo coisas, criticando, que é muito importante,
faça suas críticas, mas também faça seus elogios. Não para mim, não. Faça para o trabalho, organização, traga suas observações para a gente crescer. É isso que é importante. Tá legal, pessoal? Estamos juntos, hein? Vê lá, hein? Vamos lá, passa aí. Então aí o problema foi a entrada, né? O problema foi a entrada em vigor do novo Código Civil em janeiro, né? Que ele começou a vigorar em janeiro de 2003, que violou frontalmente o princípio de incluir as igrejas como empresa. Pronto. Quando ele separa como empresa, ele bota as igrejas, todas elas, no estado de igualdade. Porém, a exceção da imunidade tributária. A igreja tem a imunidade. Está lá no artigo 150 da Constituição. Que violou frontalmente associações respeitando, né, as igrejas entre associações. Então, por exemplo, a associação de moradores é a mesma, está no mesmo estado de igualdade com a igreja evangélica. É meio estranho, tal, mas a estrutura jurídica da lei é essa. E a gente não pode fugir. Tá legal, pessoal? Vamos mais um. É onde eles classificam. A gente não pode fazer ou deixar de fazer. Lembra que eu falei do artigo 5º inciso A, direitos e garantias fundamentais da pessoa, da dignidade humana, da pessoa humana. Ele diz lá, olha aí, lá no artigo 44 do Código Civil, tem que cumprir. São pessoas jurídicas de direito privado. Olha, direito privado, pessoa jurídica. Olha aqui, as organizações religiosas, ele ainda fala qual foi a lei, tá certo? Ele bota as associações, as sociedades, as fundações. Por que ele fala aqui sociedade? Porque tem vários tipos, tem limitada, tem NE, tem IRL, tem vários tipos, sociedade anônima, tem vários tipos. Aí ele pega a igreja e bota como empresa lá, as organizações religiosas. Então a igreja passou no novo Código Civil, foi a Constituição e a reforma do Código Civil, quando se deu no ano de 2002, ele pegou justamente, não recepcionou anteriormente, porque a igreja evangélica, ela não fazia parte como empresa, tá certo? E sim uma instituição evangélica, que vem lá da época de Roma, isso vem lá de trás, tá certo? Então hoje, a igreja, se alguém perguntar, a igreja é o quê? É uma empresa. Tem imunidade tributária? Tem, que é um benefício, inclusive, nesse governo aí, logo no início desse governo, correu lá um boato que o ministro da Economia queria colocar igrejas tributando da mesma forma que as empresas. Aí houve uma correria para cá, correria, principalmente as instituições, as igrejas mais fortes que existem no Brasil, a própria Igreja Católica, a Universal do Reino de Deus e outras mais por aí, que tem uma certa força dentro do Brasil. Foram lá e falaram, olha, peraí, poxa, mas a gente faz serviço social, a gente faz o trabalho, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Então assim, não mexeram nisso. E o presidente, como graças a Deus, ele é uma pessoa que não é cristão crente de ser membro de uma igreja, mas ele se curva diante de Deus, porque ele conhece Deus, a esposa dele é evangélica e realmente não tem outro caminho. Tá certo? Nós sabemos disso, não tem outro caminho, e graças a Deus que esse nosso presidente, ele ouve as coisas de Deus. Graças a Deus por isso. Tá certo? Então, com o novo Código Civil, lá no artigo 44 do Código Civil, as igrejas passaram a ser empresas. Empresas. Vamos lá? Mais uma. Aí fala de estatuto das igrejas. Isso está dentro do Código Civil, porque senão não poderia. Ah, eu vou fazer um estatuto negativo. Você não pode fazer estatuto. Você não tem a forma de fazer o estatuto. Porque se você fazer um estatuto por livre e espontânea vontade, quando você der entrada lá no RCPJ, no cartório, para registrar, a pessoa vai pegar a lei, vai colocar do lado e vai ver, ué, mas isso aqui, não, isso não está na lei. Ele vai devolver, indeferindo o pedido e mandando se enquadrar na lei, tá certo? Isso está lá no Código Civil, tá? A partir do artigo 44 começa, e propriamente dito, isso que eu queria falar para vocês, é importante, aqui, 45 e 46, onde estabelece como tem que ser feito o estatuto da igreja. Então não adianta eu pegar, vou fazer uma igreja. Não, não é. Se não for para dentro do Código Civil, você não faz um estatuto de uma igreja, tá legal? Então assim, por que
para ter certas coisas, benefício da lei, tem que cumprir a lei. Porque se você estiver fora da lei, poxa, você não vai ter nenhum tipo de benefício. Exemplo, se você é igreja, tem um CNPJ de igreja, e no seu objeto, presta atenção, qual é a finalidade da tua igreja? É levar a palavra de Deus, fazer cesta básica, entregar na sociedade, divulgar ampla e irrestritamente a palavra de Deus em todo lugar da terra. Vai lá, tem que dar um objeto lá do que você está fazendo, para saber se aquilo que você está fazendo é legal. Vamos fazer instituições, escola. Por isso tem muitas igrejas, por exemplo, a nossa, tem um seminário, tem uma escola. Pode estar dentro do estatuto, porque senão não poderia ter, meus irmãos. Não poderiam ter. Tá legal? Então assim, e detalhe, vamos supor, agora, nós vamos fazer um estatuto com um grupo de alunos, vários alunos, e dentro desse grupo de alunos eu vou criar uma diretoria, porque a lei determina isso. Eu quero que vocês olhem, leiam, artigo 45, 46, porque vai cair na prova. Eu estou dando as deixas, hein? Eu vou passar um trabalho, valendo ponto, aonde vai ter muita coisinha, detalhe, que se você não ler, você não vai saber. Aí fala assim, o Código Civil, no artigo 46, estabeleceu nenhuma sociedade, pode existir ou funcionar em território nacional sem ser juridicamente constituída. Tem que ser pessoa jurídica, não pode ser pessoa física. Eu não posso sair sozinho com o meu CPF, falando assim, não, agora a partir de agora eu sou pessoa jurídica. Negativo, você não tem CNPJ, entendeu? Então assim, para ser, aí o que acontece? Sociedade, para a organização da sociedade em grupo. Então só quem pode instituir isso e criar isso é um grupo. Por isso que as pessoas se reúnem e criam uma associação de moradores para um fim específico. O outro faz a associação dos amigos do SEB. A gente pode criar, sabia? Se vocês quiserem ser da associação dos amigos do SEB, o que é? A promoção de eventos do SEB, tem que estar lá no objeto. Então assim, pode fazer? Pode, olha lá. Sociedade ou de grupo. Se nossa turma tem um grupo de pessoas que atende a diretoria, todos os requisitos da lei que está no Código Civil, vamos registrar, e a partir daquilo ali vai ter os seus efeitos. Agora, porém, dependendo do objeto que está lá na Receita Federal, ele diz se você tem imunidade tributária ou não. Aí que está o detalhe, porque quando a gente fala associação não sei o que, a gente deixa de ser igreja, aí passa a ser associação. Então alguns benefícios você não tem, mas se você colocar lá no seu estatuto uma associação dos amigos do SEB sem fins lucrativos, a gente não vai ter, a gente tem a nossa imunidade tributária. Entendeu aí, pessoal? Estamos juntos até agora aqui? Então assim, não vamos fazer aquilo que a gente tem uma certa dúvida, mas aqui eu me coloco agora à disposição de vocês para tirar a dúvida, tá legal? Então estamos juntos até aqui. Então assim, lá no artigo 46, juridicamente constituída, prescreve as condições para a constituição jurídica de qualquer sociedade de natureza religiosa, cultural, etc. Constituída e prescreve as condições para a constituição jurídica de qualquer sociedade de natureza religiosa, cultural e etc. Portanto, primeira coisa que uma igreja deve fazer é aprovar o seu estatuto. Para você ser uma instituição, igreja, tem que ter o estatuto aprovado. Aí a pessoa lá do cartório, o tabelião, o escrevente, vai pegar aquele estatuto, vai pegar a lei, e lá ele tem sede. Eu nem vou falar porque isso eu vou perguntar depois na prova, futuramente, mas vocês vão ler e vão falar. Pula para mim, por favor. Aspectos contábeis no exercício eclesial. Olha só, CTN, Código Tributário Nacional, artigo 14. Eu não vou falar, tá certo? Vai ser para a próxima aula. Deus abençoe, um bom dia para todos, fica com Deus e até a próxima aula.